Orientar quanto ao local, a gravidade do ocorrido, o número de veículos envolvidos e, se possível, o estado das vítimas é a atitude que corresponde. Esse estado aqui é a condição com que as vítimas se encontram. Isso aqui é uma atitude ou são atitudes que correspondem a quê? As ações realizadas por agentes qualificados. Que agentes qualificados aí, sim? Aqui nem especificou, né? Talvez falasse de socorristas, tivesse mais relação aqui com a pergunta. Não gostei dessa alternativa não, ficou meio sem sentido. Ao acionamento de recursos, certamente, né? Bom, orientar quanto ao local. Sim, venha até esse local, tá certo. A gravidade do ocorrido também faz sentido, né? Tem veículos de grande porte envolvidos, motocicletas, com atropelamento, o que é? O número de veículos envolvidos também. E o estado em que as vítimas se encontram, sim, para acionar recursos, sim, você liga lá no 192, que é o SAMU, ou 193, que é o bombeiro, para acionar recursos aí, essas informações são importantes. Pode ser, vamos ver a letra C. A primeira opção do socorrista, opção, se fosse pelo menos uma ação ou procedimento, e nem é a primeira, né? Primeiro a gente precisa sinalizar o local. Então a alternativa C está fora. Atitude dos auxiliares, que auxiliares? Da mesma forma que aqui ficou vago, aqui também ficou bem vago, né? Está fora, realmente é que melhor se encaixa aqui a letra B. Mas nos dias 9 e 10 de novembro agora de 2019, eu, Ronaldo Cardoso e o mestre Júlio Modesto de Araújo, um grande expoente na área de trânsito, estaremos ministrando um curso aí na cidade de São Paulo, curso presencial de 2 dias. O nome do curso é Instrutor de Trânsito Século XXI. Se trabalha em autoescola ou tem autoescola e está aí na região de São Paulo, Grande São Paulo, não deixe de fazer contato. Vou deixar o telefone aqui em cima, na tela, em algum lugar. Chama aí e reserve a sua vaga ou da sua equipe toda. Com certeza vai ser um sábado e um domingo onde você vai sair de lá totalmente munido de conteúdo e de ferramentas para poder tornar-se um profissional muito melhor e então mostrar por que você merece ser valorizado nessa profissão. Só para os bons, tá? Só para os melhores. Um abraço, espero lá. São Paulo, dia 9 e 10 de novembro de 2019. Vítima apresenta quadro de parada respiratória. O que fazer nesse caso? Colocar a vítima em pé. Olha, aqui, gente, já matou a pau, né? Pega uma vítima de acidente que está com parada respiratória, ainda mais, colocar ela em pé, absolutamente. Essa é aquela alternativa absurda que a gente já chega eliminando, né? Alternativa B, elevação e compressão com a vítima consciente. Para começar, esse termo e esse não tem relação um com o outro. Elevar o quê? Elevação e compressão. Compressão de quê? Com a vítima consciente. Totalmente desconexa a alternativa, fora, não faz nenhum sentido. Deitar a vítima, certamente ela já estará deitada, ou talvez sentada no banco do carro, né? Pode ser. Então, deitar a vítima, desobstruir suas vias aéreas, sim. Normalmente, se ela está apresentando aqui uma parada respiratória, provavelmente pode ter alguma coisa obstruindo a passagem do ar. E com os devidos cuidados, manter seu pescoço estendido, manter o pescoço da vítima estendido, né? Sim, também é um procedimento correto, porque isso ajuda a língua a descolar da glote aqui, ó. Isso é bom. Bom, alternativa C aqui, tudo certo. Expiração e compressão. Expiração é colocar o ar para fora. Compressão, certamente deve estar relacionada aqui a comprimir o tórax da pessoa por causa de parada cardíaca. Não tem relação direta aqui com o problema e a própria alternativa é desconexa. Os termos aqui não se conectam, não fazem sentido. Então a alternativa D está fora, confirmada aí letra C. Conhecida como fumaça preta, é formada pela fuligem que reúne substâncias tóxicas causadoras de várias doenças. Vamos ver aqui, que fumaça preta é essa? Material particulado? Quando fala material particulado, fica bem genérico, né? Porque a fumaça, ela tem ali material particulado. É verdadeiro, é bem genérico, não foi específico. Dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o gás carbônico, normalmente expelido ali pela respiração humana, também pela queima de combustível. Mas, assim, eu vi uma relação indireta com isso aqui, não vi, assim, uma relação próxima da pergunta aqui. Apesar do material particulado ter ficado aqui genérico, não especificou, eu vi aqui que o dióxido de carbono ficou mais distante ainda, então entre A e B eu ficaria com A. Monóxido de carbono é a mesma coisa,
O mesmo entendimento que eu tenho para dióxido de carbono, eu tenho para monóxido. Todas afirmativas? Não concordo, porque B e C eu eliminei. Então, alternativa A aqui é a resposta. A fumaça preta, ela é composta de material particulado. Quais são os materiais aí que a alternativa deixou vago, deixou genérico, mas é verdadeira a alternativa, então serve como resposta. Segundo o Proconv, desde 1986, as montadoras deveriam apresentar ao mercado veículos com dispositivos de controle de emissão de poluentes, buscando o quê? Quando aparece aqui deveriam, nos dá o entender de que elas não estão fazendo isso, né? Na verdade, existem as regulamentações e as montadoras, fabricantes de veículos precisam ir mostrando essas evoluções conforme um cronograma estabelecido aqui pelos órgãos ambientais. Esse Proconv nem é órgão ambiental, isso aqui é um programa de controle da poluição do ar causada por veículos, tá bom? Isso aqui é de responsabilidade de quem? Do CONAMA e do IBAMA. Aí beleza, esse programa que controla a poluição do ar causada por veículos, ela estabeleceu que as montadoras devem apresentar aí dispositivos que controlem a emissão de poluentes. Buscando o quê? Qual que é a finalidade disso? Buscando o quê? A eliminação dos gases poluentes? Bom, esse seria o cenário ideal, né? Eliminar os gases poluentes, acabar de vez, gente. Mas eu penso que hoje ainda não temos tecnologia para desenvolver motores de combustão, onde queimam-se combustíveis fósseis, que não criem ali, que não proporcionem ao meio ambiente gases poluentes. Então esse eliminar aqui é utopia demais, é viver num país de Alice, no País das Maravilhas, né? O mundo da Alice no País das Maravilhas. A alternativa A aqui não é esse o objetivo, não. Melhorar a qualidade de vida? Indiretamente sim, porque se você melhora as condições ambientais, melhora a qualidade de vida. Mas não é esse aqui o objetivo direto também não. Eliminar a poluição? Olha, mesma coisa, eliminar a poluição, eliminar gases poluentes, entra naquela mesma explicação que eu dei para a alternativa A. Atingir o padrão ideal de emissão de poluentes. Ah, beleza. Que vai continuar poluindo? Vai. Onde houver ação, intervenção humana, vai haver degradação do meio ambiente, poluição. Agora, padrão ideal é conforme os estudos estabelecidos e apresentados, aí tudo bem. Letra D, a resposta. Ela ocorre quando... Ela quem, hein? Estranho, né? Além de intenso ruído, ele também é ininterrupto. Ele... Perguntinha. Ele aqui deve ser o ruído, né? Ela deve ser o que corresponde aqui às alternativas. Então, quer dizer, a poluição... Vamos substituir aqui esse ela por um elemento assim aqui embaixo para ver se fica mais fácil, ó. A poluição sonora ocorre quando, além de intenso o ruído, esse ruído também é ininterrupto, é contínuo, com o qual o ouvido não se acostuma. Está dizendo aqui que o ouvido não acostuma com esse ruído, esse barulho contínuo. Pode-se dormir sob barulho intenso. Estranho, né? Desconexa essa segunda oração da primeira oração aqui da frase. Pode-se dormir sobre barulho intenso. Sim, está falando de barulho, mas o que tem a ver aqui dormir com o que foi falado na primeira oração? Vamos lá. Mas o sono não será reparador das energias gastas. Energia deve ser do corpo humano. Como é a conclusão da ciência médica. Então quer dizer que a medicina aqui, estudando, descobriu que a pessoa até consegue dormir sob esse barulho, mediante sujeito, né, exposto a esse barulho. Mas o sono não vai reparar aí as energias gastas, não. Foi um sono assim completo, meia boca. O que eu estou entendendo é isso. Nós estamos falando de quê? Nós não, né? Quando falo estamos aqui, tem um sujeito oculto em nós. Na verdade, o que o examinador está falando, que eu praticamente, com muito esforço, muita dificuldade, eu consegui entender mais ou menos. Então, ele está falando aqui um monte de coisa desconexa. Gente, isso é questão tirada de dentro do banco de questões do Detran, tá? Dos Detrans Brasil afora. Eu estou só analisando a questão que não foi elaborada por mim, tá? O meu objetivo aqui é analisar e mostrar para você como é que essa questão cai e como é que você analisa ela. Então aqui resumindo, transformando em miúdos, com a minha linguagem agora. O examinador quer dizer que
Dentro de um desses elementos aqui, uma dessas circunstâncias, A, B, C ou D, vai acontecer um barulho intenso, contínuo, né, não para, interrupto, e está falando que o ouvido da gente não acostuma com isso. Mas ele afirma também que você consegue dormir mediante esse barulho, mas o sono não vai ser aquele sono que vai recuperar totalmente a pessoa. Ele está falando de quê? De poluição sonora? Bom, na minha opinião, sim, né? Ruído, barulho, poluição sonora. Emissão sonora? Também. A poluição sonora ela existe porque emitem-se sons, ruídos, barulhos em excesso e acaba poluindo ali. Impacto de ruídos? O ruído, sim. Agora, esse impacto aqui que eu não entendi muito bem. Impacto, sim, de certa forma impacta, vamos considerar assim. Até porque se eu não considerar a letra C, vai ficar sem resposta, porque eu vou ter A e B como resposta e não posso marcar duas. Então, com certeza, a intenção do examinador aqui foi chegar nessa alternativa, todas as alternativas acima. Letra D. Então, quer dizer que se tiver poluição sonora, se tiver emissão de barulho, emissão sonora, impacto de ruídos, barulho, vai acontecer isso aqui? Vai. Pessimamente elaborada a questão, mas o entendimento que a gente pode ter desse questionamento é esse, e a resposta, letra D. O excesso de dióxido de carbono, ou quimicamente representado aqui como CO2, na atmosfera, provoca um fenômeno chamado, quando tem excesso de dióxido de carbono na atmosfera, que é aquela camada que tem ao redor do planeta, aqui nós temos o planeta, Terra, então ao redor tem aqui a atmosfera e você tem aqui essa camada de dióxido de carbono, Isso aqui retém parte do calor que vem do Sol, que chega aqui na superfície terrestre e reflete, e reter parte desse calor é bom, porque eleva a temperatura do planeta, que seria 30 graus negativos, para 16, 20 graus positivos, que é a temperatura média que nós temos. Só que a ação humana, a intervenção humana, tem produzido muito dióxido de carbono. Então esse excesso está fazendo o quê? Está deixando essa camada muito grossa, e no que ela fica muito grossa, ela retém calor demais. Quando fica muito quente, isso tem o nome de efeito estufa. Por que estufa? Uma estufa é um dispositivo quente, de calor, você usa para esterilizar ali objetos, materiais de consultório odontológico, por exemplo, ou médico, materiais de consultório médico, então tanto faz. Então esse efeito estufa, que é chamado assim, tem esse nome popularizado de efeito estufa, é exatamente o que está aqui na letra C. Então o excesso de dióxido de carbono espessa muito essa camada, retém calor demais na atmosfera e provoca ali o chamado efeito estufa. Distribuidor, velas de ignição e bobina são dispositivos dispensáveis nos veículos cujo motor funciona à base de combustível. Então, para eu responder isso aqui para você, eu preciso explicar um pouquinho o princípio de funcionamento. Essas peças aqui, esses componentes, o distribuidor, ele pega a energia elétrica e distribui, envia aquela energia para cada parte ali do motor. Quando eu falo parte, isso é para quem não estudou nada, certamente não vai saber, né? Mas dentro do bloco do motor você tem ali cilindros. Então isso aqui, ó, aqui dentro, ó, dentro desse espaço aqui, a gente tem os cilindros onde o combustível entra, né, o combustível com ar entra, chamado de mistura explosiva, e é queimado. Para esse combustível ser queimado, ele precisa de um centelhamento, energia elétrica que vai provocar um centelhamento. Então o distribuidor joga a energia para a vela de ignição certa, ele chama de distribuidor porque nós temos aqui vários cilindros. Temos 1, 2, 3, 4, até mais cilindros. O padrão hoje é 3 e 4 que nós temos em automóveis, né? Então o distribuidor joga para o cilindro certinho, a vela de ignição recebe essa energia e provoca o centelhamento para queimar o combustível. E a bobina aqui? A bobina é o que converte a baixa tensão que vem da bateria em alta tensão, porque a energia sai lá da bateria em torno de 12 volts. É pouco, precisa chegar muito, mas muito maior lá na vela de ignição para provocar o centelhamento. Ela faz essa conversão, baixa tensão em alta tensão. Dadas as explicações iniciais, eu quero ainda explicar para você o seguinte: o motor a álcool ou etanol, o gás natural veicular e gasolina, eles precisam desse centelhamento provocado aqui pela vela de ignição para queimar o combustível, a mistura ar-combustível. Já os motores a diesel não precisam desse centelhamento. Por quê? Porque são motores maiores, mais robustos, e o seu funcionamento por si só já gera calor necessário ou suficiente para fazer com que o combustível seja queimado, dispensando então esse aparato todo aqui. Combinado? Então marquem aí letra B.
A válvula termostática fica localizada entre o radiador e o motor. Bom, aqui fala, a única coisa que eu acredito que a maioria conhece é motor, né? O radiador e válvula termostática está falando em inglês. Ajudando a controlar o calor produzido pela queima da mistura ar-combustível, que acontece lá dentro do motor. Essa peça é componente do sistema. Esta peça que o examinador está dizendo aqui é a válvula, tá bom? Essa válvula termostática, ela é componente de qual sistema? Bom, se a finalidade aqui é controlar o calor produzido pela queima do combustível, isso vai ser função do sistema de ignição. Não, ignição é o que vai provocar o centelhamento lá dentro do motor para queimar o combustível, está fora. Arrefecimento? Essa é a resposta. Elétrico? Não. De alimentação? Não. De alimentação é o que vai levar o combustível lá para dentro do motor. Esse é o nome, ó. Arrefecimento, eu gosto muito também de chamar de resfriamento. É o que controla, é o sistema que controla a temperatura do motor, tá bom? A principal peça dele é o radiador, que é uma central que pega água quente que vem do motor e devolve a temperatura mais baixa. E essa válvula termostática aqui, ó, é um dispositivo que fica fechado enquanto o motor está frio. Quando o motor aquece, esse dispositivo abre, essa válvula abre, permitindo que a água transite, circule entre o radiador e o motor. Para conduzir um trator de rodas na via pública, o condutor não precisa ter CNH, por se tratar de máquina agrícola. Absolutamente nada a ver. É até dispensável a habilitação para operar máquinas fora da via pública, lá no canteiro de obras. Mas na via pública, que é o que está aqui na questão, precisa de habilitação sim. Letra A fora. Precisa ser habilitado na categoria A. Categoria A é para motocicletas, né? A gente vê de 2 ou 3 rodas. Está fora, claro que não vai conduzir um trator de rodas categoria A. Basta possuir uma permissão para dirigir ou CNH na categoria B. Permissão para dirigir é a PPD, carteira provisória. Ou então a CNH de categoria B. Vocês acham que vale? Vale, serve. O trator de rodas pode ser conduzido na via pública com a categoria B e pouco importa se é habilitação provisória ou definitiva. Sendo categoria B, pode. Então a resposta é a letra C. O Sistema Nacional de Trânsito, ou SNT, tem um papel de destaque sobre o aspecto social e econômico, na medida em que envolve os cidadãos no exercício pleno de ir e vir, garantia constitucional, inclusive. É órgão normativo desse sistema. Está querendo saber que desses que foram colocados, qual deles é um órgão normativo? Todo órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito vai começar com C, de conselho. Órgãos executivos vão começar com D, de departamento. Combinado? Começou com C é normativo. Começou com D é executivo. Gostaram do macete? Responda agora a pergunta aí para mim. C, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Quem estudou sabe de cor aí, né? Letra A aí é a resposta.